dia geral. A última rodada do primeiro turno do Brasileirão tem sequência hoje com 4 partidas. O líder Palmeiras encara o Coritiba no Paraná, recheado de desfalques. Até Abel Ferreira, suspenso, está fora da partida. A gente está ansioso, depois de uma parada tão longa, voltar a competir, voltar a jogar. Eu acho que todo mundo tá ansioso, querendo voltar, mostrar para a torcida, vencer o próximo jogo. Eu acho que todo mundo está bastante focado, com muito foco, muita determinação. O brasileiro Edu Dracena, meu inimiguinho com o Cruzeiro, mas vamos falar do time de Abel Ferreira, que estará sem o treinador, mas vai enfrentar o Coritiba fora de casa. Bom dia, Renata, bom dia, meus amigos. Sem o treinador, sem o Alan, sem o Paulinho, mas um time bem forte para enfrentar o Coritiba. E vamos ver realmente como foi a preparação do Palmeiras, para esse restante de ano, até porque esse ano promete muito, Renata. Eu tenho uma outra. Chega mais, família Alviverde, vamos reagir aqui agora, jogo aberto, Cicinho, Edu Dracena e Ronaldão falando tudo sobre Coritiba e Palmeiras. O líder segue em busca de mais uma vitória. Os créditos na descrição para jogo aberto. Band Esporte convida você, se for novo, a se inscrever no canal, ativar as notificações, curtir esse vídeo para não perder nada sobre o Verdão. Dito isso, vamos para as informações e escalação do Palmeiras. Sequência, hoje, Coritiba e Palmeiras, o líder do campeonato em campo, lá no Couto Pereira, 19h30. E aí, jogos no mesmo horário. Legal, bacana, né? Pra gente acompanhar como profissional. Bem legal, né? Tudo junto, misturado. São Paulo e Atlético Paranaense. Jogo lá em Bragança, no Cícero de Souza Marques, 9h30 da noite. Olha como é que eu tô hoje, eu vou mostrar pra você. Olha lá. Hip, hip. Não, é vamos inteiro. Tem que guardar as fraldas, hein? Contra o Cruzeiro, que precisa pontuar no campeonato. O Inter também, um jogo meio do desespero lá no Beira-Rio. E Chapecoense e Flamengo, Arena Condá. Tudo 9h30 da noite. E vamos começar a desbravar o que pode acontecer entre Coritiba e Palmeiras. Ninguém perdeu menos do que o Palmeiras em 2026 nas 3 principais divisões do Brasil. Apenas 4 derrotas em 38 jogos no ano. É nesse mesmo ritmo que o Verdão quer voltar depois de 52 dias, ainda mais no Brasileiro, em que teve só um tropeço em 18 rodadas. Ou seja, todos prontos para pagar o preço, né, Abel? Quanto mais altos são os nossos objetivos, quanto mais alto é o nosso desejo, mais sofrimento e dedicação, resiliência nós temos que ter. Seria esse o novo lema do português? Está na mesma medida. Os nossos sonhos, há um preço que nós vamos ter que pagar. E eu estou disposto a pagar esse preço para ver os nossos torcedores felizes, para ver os nossos jogadores felizes, para ver as famílias deles felizes e, logicamente, para também estar feliz e de consciência tranquila de que dou o meu melhor para corresponder a todas as expectativas que têm em nós. Então não custa nada sonhar, até porque o Palmeiras segue vivo na Libertadores, na Copa do Brasil e lidera o Brasileiro com 41 pontos. E como já conquistou o Paulista nessa temporada, o Verdão pode terminar o ano com 4 títulos, o que seria inédito na era Abel Ferreira. A gente está ansioso, depois de uma parada tão longa, voltar a competir, voltar a jogar. Eu acho que todo mundo tá ansioso, querendo voltar, mostrar para a torcida, vencer o próximo jogo. Nos bastidores, um duelo interessante. Leila Pereira do Palmeiras versus Mariana Líbano do Coritiba. 2 das únicas 3 presidentes mulheres do futebol brasileiro. O Coxa tem uma campanha positiva, 26 pontos na parte de cima da tabela, comandado por Fernando Seabra, que chegou até a negociar com o Vasco durante a pausa, mas decidiu ficar. A gente sabe todo o sofrimento e a angústia que isso causou, mas venho aqui comunicar que seguimos fortes no projeto, um projeto que confiamos, temos muito orgulho de participar e vamos com todo entusiasmo, como sempre foi, assim como contamos com o entusiasmo e o apoio de todos vocês.
Portanto, agora valorizado, Seabra deve mandar a campo Pedro Rangel, Tinga, Thiago Kozer, Jaci e Bruno Melo, Thiago Santos, Sebastião Gomes e Josué, Lucas Ronier, Breno Lopes e Renato Marques, no lugar do suspenso Pedro Rocha. No Verdão, enquanto a diretoria agora tem a concorrência do Zenit da Rússia pelo volante Danilo do Botafogo e vai encaminhar uma nova proposta pelo jogador, nas 4 linhas, alguns problemas. Paulinho e Alan estão suspensos. Flaco Lopes, de férias pós-Copa, o lateral Giai teve uma torção no tornozelo direito e está fora, assim como o Felipe Anderson, com um edema na coxa esquerda. Um provável time tem Carlos Miguel, Kelvin, Gustavo Gomes, Murilo e Arthur, Marlon Freitas, Andréas Pereira e Lucas Evangelista, Arias, Maurício e Sousa. Equipe comandada por João Martins, porque Abel levou o 3º amarelo na última rodada e está suspenso. Já Vitor Roque não viajou com o grupo, foi preservado e segue em transição física. De um lado, o 4º pior mandante. Só 3 vitórias do Coxa em 8 jogos em casa, contra o melhor visitante. Só uma derrota fora em 9 partidas. É o duelo de Alviverdes num Couto Pereira lotado. Vai dizer que você não tava com saudade. São 2 campanhas muito boas no campeonato, mas mesmo assim, o Palmeiras já tem 15 pontos a mais do que o Coritiba, que é o 7º. Então, para a gente perceber a superioridade em termos numéricos do Palmeiras, até diante do Flamengo, que tem jogo a menos, não é aquela coisa toda, mas é um time que hoje mostra muita força. Ronaldão, já vou falar com o Edu e com o Cicinho também. Sim. Tem favorito nessa partida? Bom, pelo holofote colocado em tudo quanto é lugar. É uma pena que o Abel não vai estar também, né? O Abel tá fora, tem muita gente fora. Mas a verdade é que quem tá em primeiro, acho que tem que ser o favorito, né, Cicinho? Tudo bem que o Curitiba tá jogando em casa, é uma força maior, né? Tem uma presidenta também aí, parabéns a ela. Agora, o Palmeiras tem que ser. É que nem o Corinthians quando joga em casa... não é ou não é? Sim, o Corinthians quando joga em casa... Ele não consegue falar favorito, que o Palmeiras é o favorito no duelo. Isso não significa que vai ganhar. Não, sim. Não, a gente só pode saber depois quando o juiz apitar o final do jogo. Mas tá bem desfalcado. O pessoal do Curitiba aí, ó, tá bem desfalcado o Palmeiras. É a chance, hein, de dar uma sapecada aí. Acho que é a hora. Cicinho, eu imagino que para quem fica esperando esse período de Copa, mesmo tirando férias, deve ter uma ansiedade de voltar logo a atuar, a ter uma perspectiva dentro de campo. O Coritiba é o mandante, tem feito uma campanha muito boa e vai tentar surpreender o líder do campeonato, que tem demonstrado uma força absoluta. Perdeu só uma vez na Série A. E talvez o maior desafio do Seabra foi treinar a equipe do Coritiba a propor um pouco de jogo também, porque como a equipe reativa, né, fora de casa seria um páreo muito duro pro Palmeiras, mas quando eles têm que impor o jogo, aí acaba tendo essa dificuldade, por isso que não é um bom mandante. Agora, do outro lado tem o Palmeiras. Se o Palmeiras tivesse outro treinador, eu iria apostar numa zebra muito grande para esse segundo turno do Palmeiras. Mas com o Abel é muito difícil. O Abel não vai estar assistindo. Continuando essa leitura que o Abel não vai estar. O Abel não vai estar, mas é a comissão técnica dele, os jogadores que ele está treinando. Então, assim, o Palmeiras é muito favorito nesse jogo, mesmo agora, fora de casa. É verdade, mas Edu, tem um detalhe. O Abel Ferreira é desfalque, tá suspenso, assim como o Alan, o Paulinho. O Alan, jogador super importante ali na dinâmica entre meio campo e ataque, não vai estar. E o Vitor Roque, que está em reta final de recuperação. Então tem problemas o Palmeiras e o Giai, que é um jogador que hoje é um titular absoluto na lateral direita. Sim, Renato, só vou falar pro Ronaldo, posso comemorar 2 títulos já, viu, Ronaldo? Campeão do primeiro turno também. Campeão do quê? Do primeiro turno do Brasileirão. Mas tudo bem, mas tudo bem. Dá troféu isso aí? Tá. Daqui a pouco vai falar que é mais um Mundial aí. É a Taça Guanabara. Mas acredito eu não dá troféu, mas dá moral. Aqui dá nada. O que o Abel falou, final. O que o Abel falou é a questão de você pegar e levar muito a sério, Renato. A questão de você pagar o preço. E eu acredito que o Palmeiras vai querer pagar esse preço, tanto os jogadores como a comissão técnica e a diretoria, porque é um momento importante do clube também. Conquista já um título, né, o Paulista,
E agora tem possibilidades agora de conquistar outros títulos. Então isso traz também uma responsabilidade, uma cobrança também. E eu entendo também como a gente fala a questão do elenco. Por mais que o Palmeiras está desfalcado por grandes jogadores, mas vão entrar jogadores também que têm condições de ser titular também e de elevar o nível também. Eu acho que isso que é o mais importante. Claro, você perde um comandante do lado do campo ali, que é o Abel, que é fundamental, né? Isso vai fazer, sim, uma falta bem grande, mas... O que o Abel falou? Que o Palmeiras tem que o quê? Pagar o preço. Ah, o Ronaldo não sabe o que é pagar, não. Ali já não sabe o que é pagar, não. O Ronaldo é mentira. Não esqueça que você acordou com o transfer, viu? Ô, Renata. É isso, galera. Esse é o time que vai em campo contra o Curitiba. Carlos Miguel, Gustavo Gomes, Murilo, Arthur e Kelvin. Marlon Freitas, Lucas Evangelistas e André Pereira, Maurício Souza e Arias. É um time capaz, sim, de vencer o Coxa fora de casa e se manter na briga do Brasileirão lá em cima, com os 7 pontos à frente do Flamengo, que 9h30 vai enfrentar o Chapecoense fora de casa. Tanto o Palmeiras como o Flamengo vai jogar fora de casa. É aí que o Verdão tem que mostrar a sua força, mesmo sem o treinador, mesmo sem Paulinho, sem Vitor Roque, mesmo sem a ala, é necessário que o Verdão continue deixando essa distância contra o Flamengo. Falando sobre Danilo, falta apenas detalhes. O jogador quer retornar para o Palmeiras. Falta somente detalhes para Danilo vir para o Verdão. O Zenit entrou na disputa, é verdade, mas nenhum jogador brasileiro que quer crescer profissionalmente no sentido de esportivo pensa Zenit como uma opção. É vantajoso no sentido financeiro, claro, e é o que Zenit está tentando fazer. Mas o jogador que pretende se manter na Copa do Mundo e ir para a Europa, o Zenit não é uma boa vitrine para isso. Quem está lá, Luiz Henrique, teve essa oportunidade para a Copa do Mundo, mas foi algo muito atípico. Tanto é que Gerson do Flamengo, o ex-Flamengo, agora Cruzeiro, saiu do Flamengo para lá. Depois de 6 meses, ele se arrependeu e retornou para o futebol brasileiro, perdendo também a chance de ir para a Copa do Mundo. Por isso, não é esportivamente falando, profissionalmente falando, que Danilo vá para o Zenit, e ele já recusou a primeira proposta, mesmo que o Zenit tenha aumentado agora essa segunda tentativa. Eu acredito que o coração dele bate branco e verde com as cores do Verdão. Se você gostou do conteúdo, mais uma vez os créditos na descrição para Jogo Aberto, Band Esporte. Convido que você se inscreva, ative as notificações, curta esse vídeo para não perder nada sobre o Verdão. Aqui você fica por dentro de todas as notícias do Palmeiras. Dito isso, até o próximo vídeo. Valeu, abraço, fui!